Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se por toda a Judeia e por toda aquela redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua realizando milagres. Isso é um sinal dos novos tempos messiânicos. O milagre é a comprovação da validade, da eficácia e da força da pregação da palavra que ele faz. Ele então entra na cidade de Naim com os seus discípulos e com uma multidão que o acompanha. Esta, podemos dizer, é a caravana da vida, é a procissão da novidade dos tempos messiânicos. Os cemitérios na antiguidade ficavam sempre fora dos muros, por causa exatamente da contaminação e da impureza. Jesus então e a multidão, eles encontram um cortejo fúnebre no portão da cidade. Estão para sepultar o filho único de uma mãe viúva. Ora, nós sabemos que a situação da mulher viúva e pobre é bastante complexa no tempo de Jesus. Exatamente porque ela não mais pertence ao clã do seu marido e também ela não mais pertence ao clã do seu pai, nem ao clã paterno, nem ao clã do seu marido falecido. Desta forma, sua única segurança são os filhos. Aquela mulher tem um filho único e esse rapaz acabou de morrer. Pois bem, quando Jesus encontra esta cena, Jesus se compadece, se comove até as entranhas. E ele usa de sua misericórdia. Ele se dirige à mulher e diz: "Não chores." Obviamente, nós nos lembramos imediatamente da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Dirige-se também aos que carregam o caixão. Eles param o cortejo que está se dirigindo ao cemitério. Por fim, Jesus se dirige ao jovem que está morto. Eu te ordeno, levanta-te. A mesma frase já fora dita para a jovem filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5. Levantar-se é o verbo da ressurreição. Geralmente nos evangelhos se usam dois verbos, anistemi e egeiro. Egeiro significa levantar-se. Levantar-se para a vida, levantar-se como vitória sobre a morte. Aquele que estivera morto, deitado no sono da morte, senta-se e começa a conviver, a relacionar-se e a conversar. Jesus então o entrega à sua mãe. É uma bela metáfora, como os padres da igreja dizem. A mãe é uma bela metáfora para a mãe igreja. A multidão, extasiada diante do milagre, glorifica a Deus. Jesus é o profeta esperado. Aliás, ele é bem mais que o profeta. É o Senhor da vida. A mãe é consolada. Os que carregam o esquife se tornam testemunhas do milagre da geração da vida. Ao jovem é restituída a vida com toda dignidade e plenitude. Jesus é revelado como o autor da vida, aquele que vai ao encontro da dor da humanidade e age com toda compaixão. Age com as entranhas de uma mãe. O verbo grego é splanchnisomai, que significa revolver-se nas suas entranhas mais profundas, como se fosse o útero materno. Jesus mobiliza suas mais profundas energias de vida, revelando a força do Deus Criador e restaurador da existência humana. Os que presenciam a cena experimentam o temor de Deus e abrem a boca para glorificá-lo. Chegam a professar a fé. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Jesus é identificado como profeta e Messias, o enviado de Deus. A fama de Jesus se espalha. Isso corresponde bem a essa fase da atividade missionária de Jesus. Depois surgirão também conflitos, mas no momento a fama de Jesus se espalha por toda a região e a sua palavra é comprovada pelos milagres que ele realiza. Uma mãe recebe, na verdade, a graça da compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele jovem escuta uma frase tão bela e tão atual: jovem, eu te ordeno, levanta-te. É essa frase que Jesus continua a dizer, não somente aos jovens de hoje, mas a muitos de nós. Levanta-te, recomeça. A vida se descortina diante de nós. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.